estaremos apresentando um testemunho de cura e livramento da parte de Deus, com a obreira Maria José, da IPFD de Bom Despacho, Minas Gerais. Cura recebida na campanha realizada com o pastor Eduardo Santos, que teve como tema Pai, Filho e Espírito Santo. Paz do Senhor Jesus a todos. Estou passando aqui para fazer esse áudio, para me testificar um grande livramento, que eu recebi e uma cura que eu recebi através, das mãos de Deus. Glória a Deus, Cumprimento o pastor Roberto Mendrades, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou aqui de Bom Despacho, Minas Gerais, congrego aqui na igreja de Bom Despacho, Minas Gerais. Meu nome é Maria José. Pela misericórdia de Deus, sou obreira aqui, junto com a irmã Jussara, aqui na igreja de Bom Despacho. Estou passando para gravar, esse áudio, para me testificar uma cura que eu recebi e também um livramento, Essa cura que eu recebi foi na campanha, que o pastor Eduardo Santos fez no final do mês passado, Aquela campanha que ele fez de sexta, sábado e domingo, oração da meia-noite, em favor do crescimento da obra, pela nossa sede mundial, para que Deus venha preparar uma sede maior, para nós, para o pastor Eduardo Santos e para a igreja toda. Aí eu comecei, orei, na sexta-feira, no sábado e no domingo, na meia-noite, fazendo a campanha com o pastor Eduardo Santos, E o pastor falou que nós poderíamos pôr uns propósitos, algum propósito que nós quiséssemos, por nossas necessidades, que nós poderíamos colocar também, nesse mesmo propósito da campanha dos 3 dias. Ali eu coloquei a minha saúde, porque eu estava com um problema na minha perna, O livramento até vem dessa, que eu recebi de Deus, vem dessa cura que eu recebi antes da campanha, no final de julho, mais ou menos, não lembro o dia certo, mas no final de julho eu sofri um pequeno acidente dentro da lotação. Aqui, quando eu vou para a igreja, para o culto, eu pego uma lotação, um ônibus aqui perto da minha casa e vou para a igreja. E nesse dia eu entrei dentro do ônibus e quando eu fui lá na roleta, para me rodar a roleta e passar o cartãozinho do idoso, o motorista deu uma freada brusca chegando na avenida, porque o ponto da lotação é pertinho da avenida aqui onde eu moro, e é 2 mãos, é mão dupla, uma mão que desce e uma mão que sobe. E eu não sei o que aconteceu, que o motorista arrancou com muita velocidade lá do ponto onde eu peguei, e quando ele chegou na avenida, eu creio que vinha algum carro, alguma coisa, ou subindo ou descendo, e ele deu uma freada muito brusca, e eu estava em pé ainda, não tinha sentado. E eu desequilibrei e machuquei minha perna. Machuquei minhas 2 pernas. No arranco da freada do ônibus, eu bati minhas pernas na cadeira, no banco do ônibus. E machuquei a minha perna. E fiquei sentindo muita dor na coxa e na perna. Se fosse, se tivesse pegado na frente, na canela mesmo, poderia ter até quebrado o osso da minha canela, mas foi mais de lado, na panturrilha. E na hora fez um galo, um caroço muito grande, eu fiquei sentindo muita dor, tanto na perna embaixo, na perna esquerda, como na perna direita, na coxa, onde bateu no banco. Fez hematoma nos 2 lugares. Mas aí eu fui para a igreja, sentindo muita dor e tal, e voltei, cheguei aqui, fiz umas compressas de gelo, tomei um remédio para tirar a dor e fui cuidando daquele problema, daquelas machucadas, e Deus foi abençoando, que foi dando de melhorar. Mas aí com o passar do tempo, não sarava. Aí, quando foi na campanha, na semana da campanha, o hematoma da coxa já estava bem melhor, não deu problema não. Mas como eu tenho muita variz nas pernas, as minhas veias parece que começou a querer inflamar, uma veia no tornozelo, e aquele caroço diminuiu, mas começou a latejar, parecia que queria vir a fura, parecia que estava juntando pus.
E minhas veias começou a ficar querendo irritar e parecia assim que ia dar um problema nas minhas veias. Do hematoma, que não queria sarar. Eu passava pomada anti-inflamatória que eu tenho, passei pomada da minha filha, que ela tinha uma pomada boa, mas aquilo não estava querendo sarar. E eu fiquei preocupada, com medo de dar problema nas veias, né? Porque eu já não sou muito nova mais, já sou uma pessoa idosa. Aí, quanto mais passa, a pele da gente vai ficando muito fraca, né? Mais sensível. E muitas varizes eram perigoso, né? Abrir ferida nas pernas, dar alguma zipele, né? Uma coisa assim, alguma ferida. E eu fiquei assim preocupada, né? Porque aquele caroço não continuava latejando e parecia que estava juntando pus, parecia que queria vir a furar, né? Vazar alguma coisa. Mas estava interno, não dava, não furava, não vazava e as veias começou a irritar. Aí eu peguei na campanha, né? Eu coloquei nesse propósito, né? Para que se deu, né? Comecei a orar na campanha, né? Junto com o pastor Eduardo Santos e orando e pedindo a Deus para tocar nas minhas veias, para tocar nesse hematoma, nesse caroço que parecia que já tinha, bem dizer, sarado, mas quando foi chegando para o final estava querendo vir uma inflamação, querendo vir uma gravidade maior e querendo lastrar nas veias da perna. E tinha dia que minha perna ficava inchada, o tornozelo inchado e as veias doloridas, uma veia do tornozelo latejando, parecia que ela estava inflamando, e eu falei com a minha menina, com a minha filha, eu tô ficando preocupada, tô achando que eu vou ter que ir no médico, porque esse caroço não quer melhorar, e parece que tá querendo vir a fura, e essas veias, né, tem muita veia arrebentada, é perigoso dar alguma gravidade. Mas aí, pela misericórdia de Deus, né, graças a Deus, eu orei os 3 dias, né, da campanha, orando e colocando em oração, pedindo a cura, pedindo a Deus para dar o livramento. E pela misericórdia de Deus, né, eu tô gravando um testemunho para agradecer a Deus, né, que foi só passar, né, quando passou os 3 dias da campanha. Na outra semana eu já fui sentindo melhor, e foi dando de melhorar, já não fiquei, né, sentindo das veias mais, e foi desaparecendo, e hoje, graças a Deus, né, eu já tô curada, né. Não acabou o hematomazinho, ainda tem ainda, mas não tá mais, né, apresentando inflamação, né, ainda não acabou de desaparecer o carocinho, mas já não tem mais inflamação, graças a Deus, né, eu recebi essa cura, né, esse livramento, né, agradeço a Deus, né, pela essa cura e pelo livramento que Ele me deu dentro da lotação do ônibus, porque se não fosse a mão de Deus eu poderia ter caído mesmo, né, dentro da lotação, ou poderia ter quebrado o osso da minha canela, se a pancada tivesse sido na frente da canela, na frente, no osso, mas a pancada foi mais do lado da panturrilha, foi aonde Deus deu o livramento, porque foi violento, né, não foi uma coisinha assim muito pouquinho, ficou um hematoma bem grande, feriu, aonde deu o sinal de ferimento, né, leve, mas um ferimento que deu para criar uma casquinha, né, feriu a perna, foi nesse lugar, nesse rumo que ainda tem um carocinho, e é nesse lugar que deu o ferimento, que é onde a pancada foi com mais violência, é que parecia que queria inflamar e vir a fura, né, e vazar alguma coisa, que latejava, ferroava, e eu pensei que eu ia ser preciso de ir no médico. Mas aí, graças a Deus, né, Deus deu o livramento, deu a cura, não foi preciso de eu ir no posto, né, para poder arrumar remédio anti-inflamatório, somente com as pomadas que eu estava passando, né, e remédio para tirar a dor, e o milagre de Deus, né, que Deus tocou, né, porque eu estava preocupado com caroço, mas a minha preocupação mais era com as veias, porque veia não é brincadeira, né, qualquer uma inflamação que tem, uma desculpa que tem, já é razão, né, para poder dar algum problema, né, alguma trombose, né, e abrir ferida e levar às vezes até um caso mais sério. Mas graças a Deus, né, Deus colocou a mão, louvado seja Deus, né, agradeço, né, por essa bênção que eu recebi através da campanha, né,
do final do mês, né, junto com o pastor Eduardo Santo, né, eu recebi essa bênção, né, graças a Deus, né. Quero aproveitar, né, essa oportunidade desse áudio e agradecer a Deus também, né, pelos livramentos, né, que eu recebi na minha família, né, o meu neto teve um grande livramento, né, de acidente, né, de um carro que saiu fora, né, que escorregou na pista, né, ele estava na estrada, em trabalho, e Deus deu um grande livramento para ele, né, de não ter colidido, né, com esse outro carro, né, que rodou na pista e saiu fora junto com ele, né, em alta velocidade na estrada. Deus deu um grande livramento, né, agora, poucos dias atrás, não lembro mais o dia, mas deve de ter uns 8 dias, né, 10 dias, não sei. E também um grande livramento de morte, né, que Deus deu pro meu sobrinho essa semana, né? Quinta-feira à noite, né, lá em Nova Serrana, ele bateu, né, meu sobrinho chama Reginaldo, né? Já é pessoas adulto. O carro, ele lá vinha descendo numa avenida, numa moto, e o carro não respeitou o pare e passou na frente dele. E ele passou por cima do carro e, graças a Deus, né, o acidente foi muito sério, muito violento, mas Deus deu um grande livramento para ele, né? Deus colocou a mão na frente, que ele só quebrou o braço esquerdo, né? O antebraço, né? Foi uma quebradura exposta, né? Quebradura muito violenta. Vai ter que passar por uma cirurgia agora na quarta-feira dessa semana que vem agora. Mas eu agradeço a Deus, né, de ter dado o livramento dele não ter morrido, porque ele passou por cima do carro com a moto e bateu o braço no meio-fio, né? Deus abençoou que não foi a cabeça, né? E Deus abençoou também que ele estava numa moto alta e o carro que estava na frente dele era um carro baixo, um carro pequeno. Porque poderia, né, ter colidido e ter batido a cabeça e ter entrado, né, em óbito. Eu agradeço a Deus, né, por esses livramentos, né, vários livramentos que Deus tem operado na minha vida, na vida da minha família, né, essa cura que eu recebi, né. Agradeço a Deus, né, que Deus abençoe, né, o nosso pastor presidente, que Deus abençoe os nossos irmãos, né, que está aí sempre orando, os nossos irmãos pastores, né, obreiros, que está sempre orando uns pelos outros. E Deus tem ouvido, né, as nossas orações, tudo é para a honra e a glória, né, do Senhor. Eu agradeço, eu sou grata a Deus, né, por todas as bênçãos, né. Eu agradeço a Deus e agradeço a todos que têm orado, né, pela minha pessoa, pela minha família, né, em nome de Jesus, né. E aqui eu me despeço, né, com a paz do Senhor Jesus a todos, né, que esse testemunho venha ser para edificação, né, da fé de cada um que ouvir esse áudio, esse testemunho, né. Fica todos na paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, Roberto Mendrade. Fica com Deus, né, a paz do Senhor Jesus, a esposa, né, do pastor Roberto Mendrade, né, com Deus, um abraço e Jesus abençoe a todos.